Bom dia. Obrigado. Bom dia a você também. Diretamente para você. Meus irmãos, vocês viram aí que o programa é chamado Servo Preparado e os subprogramas são exatamente isso que o Marcão mencionou aqui. E as matérias que nós ofereceremos nesse semestre agora, apologética, que é a defesa da fé, você aprender a ser questionado e defender biblicamente e também racionalmente a sua fé. Nós vamos ter o curso Prega a Palavra, exposição bíblica, vai ser o que nós ministramos aos pastores de uma maneira que nós adaptamos para a igreja. Então nós vamos oferecer aos irmãos. Dentro do bíblico, nós teremos a panorama bíblico, vamos estudar panoramicamente o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E também nós teremos a matéria de teologia sistemática, que são as declarações doutrinárias, em afirmações, pelos seus campos, por suas áreas. Por exemplo, Bíblia, bibliologia, cristologia. Então nós vamos trabalhar isso com os irmãos. Esse é o nosso currículo. Agora nós temos um currículo oculto. Toda escola, e aqui eu sei que tem vários professores, tem um currículo oculto. Não aparece ali nas matérias, não aparece ali como na sua grade curricular, não tem crédito, não tem basicamente um tempo de aula, mas nós temos um currículo oculto. E essa matéria do currículo oculto chama transformação. Um período histórico do mundo chamado Iluminismo, lá do século XVIII, ele vendeu a ideia para as pessoas que a razão é a maneira pela qual nós avaliamos todas as coisas. Você tem um cérebro, você não precisa depender da igreja, você não precisa depender de superstições, você não precisa depender do poder de pessoas, você tem um cérebro. Então você pode avaliar todas as coisas a partir do seu cérebro, da sua razão, e aí então, se é racional, é válido. Se não é racional, não é válido. E meus queridos, até nós, a igreja, engolimos essa. Durante muito tempo nós vivíamos assim, defendendo a nossa fé. Olha, não, a Bíblia é racional, tá vendo? Ela tem razão. E aí a gente acabou defendendo de tal maneira que alguns se aprofundaram nessa área de usar a razão para defender a Bíblia, que alguns se perderam no meio do caminho. E aí se criou o que nós chamamos de teologia liberal. E aí fizeram um bem me quer, um mal me quer com a Bíblia. Olha, isso aqui é racional, a gente crê. Não, isso aqui não é racional, a gente não crê. Nós vivemos na era da informação, meus irmãos. O pastor falou hoje sobre as redes sociais. Eu gosto de outra rede social chamada Twitter, muito mais informativo. E você é envolvido a cada segundo com uma enxurrada de informação em 144 caracteres. A pessoa digitou ali. E apesar de vivermos na era da informação, como o nosso mundo tem piorado, isso mostra que a razão não é a única maneira que nós temos para avaliar as coisas. Não é tudo aquilo que é lógico que é verdadeiro. E a palavra de Deus mostra para a gente que realmente tem coisa que é sobrenatural, que vai além da razão e precisa de fé. E a fé também é uma maneira de eu e você encontrarmos a verdade. Hebreus capítulo 11, versículo 3, diz que é pela fé que nós agradamos a Deus. E na realidade, desde quando Deus criou o ser humano, Ele criou o ser humano para que nós pudéssemos entender tudo que é verdadeiro a partir de 3 óticas: o nosso intelecto, a nossa emoção e a nossa vontade. Ele nos criou assim. E por isso, o objetivo da nossa escola é a transformação. Não é lhe dar informação para que você seja um pecador mais conhecedor, mais apto. Não.
nós queremos que nesse processo, o nosso curso chamado Servo Preparado, servos sejam desenvolvidos, servos sejam capacitados para servir a Deus. Por isso, desejamos que a transformação faça parte do diploma que nós receberemos lá quando Jesus vier, ou quando morrermos. Mas nós entendemos que aqui nós podemos cooperar para que Deus transforme a vida dos irmãos, as nossas vidas, através da palavra. Por isso eu gostaria de olhar para um texto bastante conhecido para quem teve uma proximidade com o seminário bíblico Palavra da Vida, que é Esdras, capítulo 7, versículo 10. Esdras 7, 10. Abra sua Bíblia. Olha comigo a partir do versículo 9, mas nós vamos focar no 10. Diz assim a palavra de Deus. Mantenha aí sua Bíblia aberta, nós vamos tentar aqui olhar e tirar várias verdades desse texto bíblico. O versículo 9 diz assim: pois no primeiro dia do primeiro mês partiu da Babilônia, e no primeiro dia do quinto mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Está falando sobre Esdras. E é muito interessante essa expressãozinha, a boa mão do seu Deus sobre ele. Esdras vivia no 5º século antes de Cristo, dominado ali debaixo da autoridade do Império Persa, e tinha um rei, um imperador chamado Atarxerxes. E ele tinha um apelido que compunha o nome dele, o nome de Atarxerxes, e esse apelido era pior do que o nome dele, porque Atarxerxes é complicado, né? O apelido dele era Longímanos. Que estranho. Mas é fácil de entender. Manos, mão, longes, longo, grande. Ele era uma mão grande. Talvez no nosso tempo podia a gente pensar que ele era um corrupto, né? Mão grande. Mas ele era dono de tudo, então ele não podia roubar de si mesmo. Não é esse entendimento. Na realidade, esse apelido dizia que aquele homem, Atarxerxes, era um homem benevolente, bondoso e misericordioso. Mas Esdras olhava para tudo que estava acontecendo e toda aquela bondade que Atarxerxes beneficiou o povo de Israel, provendo recursos financeiros, proteção para que ele voltasse ali e reestabelecesse o ensino da palavra de Deus. Ele não olhava para tudo isso que estava acontecendo na história e achava, olha, Atarxerxes na sua bondade nos beneficiando. Ele via a mão de Deus. Ele via um Deus longímanos, um Deus longânimo, um Deus bondoso, um Deus misericordioso. E você pode, como nós fizemos ontem na Jupiba, olhar 6 vezes no capítulo 7 e 8, quando foi usada essa expressão, a boa mão de Deus. E porque essa boa mão de Deus estava sobre a vida de Esdras, o versículo 10 nos diz: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, para a cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Por isso, meus queridos irmãos, o currículo oculto na nossa escola, do nosso programa, o Servo Preparado, está comprometido com a transformação. E nós acreditamos que esse texto nos apresenta 3 pilares, 3 colunas. Nós vimos essa semana um viaduto que caiu por causa da falha em uma das colunas de sustentação. Essas 3 colunas aqui que o livro de Esdras nos apresenta, são pilares para a transformação das nossas vidas. E que tem a ver com essa transformação que não vai atingir somente nosso intelecto, mas vai atingir também, além do intelecto, o nosso coração e as nossas mãos.
vai fazer com que possamos a cada dia conhecer mais da palavra de Deus, para nos empolgarmos com ela, para obedecê-la, bem como para servir a outros. Esdras tinha disposto o coração. Literalmente, Esdras ergueu o seu coração. Talvez naquela emoção tão profunda quanto qualquer jogador que passou agora para uma outra etapa. Talvez quando aquele momento na sua vida trouxe a maior das suas alegrias. Talvez aqui pensando na Janaína e no Everaldo, quando Arthur chegou aos seus braços. Esdras literalmente ergueu o seu coração. Esdras realmente, na sua disposição de coração, indica que ele colocou aquilo como prioridade na sua vida. Por isso, quando nós nos questionamos por que a nossa vida está estagnada, puxa, eu não consigo mais ser transformado, minha vida é a mesma, já sou crente há tanto tempo e vivo aquela situação, é porque talvez a gente precisa de erguer o nosso coração, como Esdras fez, dispondo o nosso coração para 3 coisas, que são os pilares dessa transformação. O primeiro pilar é desejar conhecer a palavra de Deus. Ele tinha ali o propósito de não apenas conhecer, sentir ou fazer separadamente. Ele tinha esses 3 propósitos. E Esdras aqui, ele desejou profundamente conhecer a lei do Senhor. De fato, a gente não pode negar o conhecimento. Deus nos deu um livro. Conhecimento é importante. Ele nos criou com um cérebro. Então, conhecer, ter informações, saber é muito importante. Mas Ele nos deu essas informações para que estivessem na nossa mente para produzir um resultado. Não simplesmente para a gente entender que o principal salmo, ou o maior salmo da Bíblia é o Salmo 119. Não é para isso. Mas para que de fato nós pudéssemos ser transformados. E aqui, Esdras, ele se tornou um investigador. Alguém que procurava diligentemente conhecer a palavra de Deus. Não era aquela pessoa que queria ficar ali no rasinho, mas ele queria realmente ir profundamente naquilo que a lei do Senhor dizia. Esdras dispôs o seu coração a conhecer, a buscar a palavra de Deus. E essa busca é como alguém que é um grande investigador. Meus queridos, é tão gostoso, e eu tenho tido essa experiência aí, agora como pastor de educação cristã, quando alguém manda um e-mail, telefona, ou para a gente no corredor, para tirar uma dúvida da palavra de Deus. Olha, eu não entendi isso. Jamais isso vai ser para mim, se você me abordar, algo que você vai estar me incomodando. E nós, como igreja, nós temos aqui pastores preparadíssimos exatamente para isso. Para lidar com as dúvidas, quando você não entende um texto bíblico, e nós queremos estimular isso mais e mais, para que você realmente, como Esdras, seja um investigador profundo, alguém que tem fome de aprender a palavra de Deus. Esdras aqui junta a sua vontade, quando ele ergueu seu coração, quando ele se dispôs profundamente, com o seu intelecto, no processo de ser um crente melhor. Porque ele sabia que sem conhecer a palavra de Deus, ele não poderia ser um crente melhor. Agora, o segundo pilar que esse texto nos mostra é desejar ardentemente obedecer a palavra de Deus. Esdras dispôs o coração para, e agora o segundo para é para a cumprir, para obedecer a palavra de Deus. Deus nos deu um livro que em cima dele nós podemos aprender coisas abstratas. É verdade. Doutrina dos anjos.
predestinação, livre-arbítrio. Tem uma série de assuntos que realmente são abstratos. Mas de nenhuma maneira Deus nos deu um livro para ser teórico. De maneira nenhuma. Muito pelo contrário, Deus nos deu a sua palavra, isso com objetivos muito claros, e nós podemos ver isso na palavra de Deus. O livro de João foi escrito com um propósito muito claro. Está lá em João 20:31. Olha, quem ler esse livro, ele vai ter a oportunidade de crer. Então o objetivo da palavra de Deus é produzir fé, é produzir confiança da salvação, como João também lá nas suas epístolas fala, olha, eu vos escrevi para que creiam que vocês têm fé no Senhor Jesus e que essa salvação você não perde. Você pode olhar isso no capítulo 2, versículos 14, 21 e depois no 5:13. Quando até a palavra de Deus pensa nos jovens, jovens, eu vos escrevi porque vocês são fortes, quando conhecem a palavra de Deus. Também a Bíblia foi escrita para produzir sábios. O livro de Provérbios. Meus irmãos, a expectativa de vida do brasileiro tem aumentado. Hoje é bastante alta. Talvez alguns irmãos aqui podem lembrar quando as pessoas morriam com 50 anos, e com 50 anos era uma pessoa já idosa. Só que essa longevidade está mostrando que nós temos até pessoas idosas, mas temos escassez de pessoas sábias. Nós temos pessoas da minha idade, eu sei que sou um caso à parte, né? Gosto de ser velho, né? Mas tem quantas pessoas querendo ter, talvez nos seus 50, 55, querem viver como alguém que tem 20, 25? Não. E aí começa a se vestir como tal, falar como tal. Como temos escassez de pessoas sábias. E a Bíblia é um livro para produzir sábios. Também a palavra de Deus foi nos dada para produzir cristãos maduros. Efésios 4:13. Cristãos estáveis doutrinariamente. Cristãos que sabem tomar decisão. Cristãos que sabem a prioridade das suas vidas. E sabem que muitas das prioridades que esse mundo nos oferece não tem nada a ver com a prioridade principal da nossa vida. E Efésios capítulo 4, versículo 13 fala que o ministério, o ensino e o conhecimento da palavra de Deus é produzir pessoas sábias e pessoas estáveis. Deus nos deu um livro de princípios e ordens, que Ele quer que sejam obedecidos. É só voltar lá e ver Hebreus capítulo 5, versículos 11 a 14. Que fala que quanto mais nós obedecemos, mais sábios nós nos tornamos e aptos para aprender mais. E aqui, Esdras, ele olha para a palavra de Deus como aquela área a palavra que pode atingir aquela área da vida dele chamada caráter. E ele sabia que a palavra poderia transformar o seu caráter através da obediência. Terceiro pilar da transformação, nós vimos que é conhecer a palavra de Deus. Segundo, nós vimos que é obedecer a palavra de Deus. O terceiro pilar é comprometidamente transmitir a palavra de Deus. Desejar comprometidamente transmitir a palavra de Deus. Aqui, ele termina o versículo dizendo, e para ensinar em Israel todos os seus estatutos e os seus juízos. Eu li uma frase fantástica essa semana, de um psiquiatra chamado Paul Tournier. Ele disse assim, tem duas coisas que são impossíveis aos homens, ao ser humano, homens e mulheres, fazerem sozinhos. A primeira é casar. A segunda é ser cristão. Meus irmãos, não existe crente individual. Não existe
eu sou crente de mim mesmo. E aqui, Esdras, ele entende muito bem isso. Ele fala, por que eu vou conhecer a palavra de Deus? Por que eu vou obedecer a palavra de Deus? Para meu benefício apenas? É um benefício além. É para capacitar outros. É para ensinar esses princípios que eu aprendi a outros. Eu quero abrir meu coração aqui com tristeza. Às vezes a gente vê algumas pessoas bem capacitadas para ensinar. E a gente até convida. Eu acho que o Márcio compartilharia desse pensamento. Mas é muito triste quando a gente recebe um não. É tão triste. Porque a gente sabe do potencial da pessoa. A gente sabe do que Deus já deu àquela pessoa. E a gente entende que é um privilégio tão grande compartilhar a palavra de Deus para outros. O maior beneficiado não sou eu aqui no púlpito, meus irmãos. Eu sou um instrumento apenas. Nós pastores, nós professores, para que outras pessoas na comunidade de Deus tenham o conhecimento necessário para a transformação de suas vidas. Por isso, se você for convidado, lembre-se, é um grande privilégio servir a comunidade. Por isso nós lutamos com a palavra, né? Nós pensamos, vamos chamar esse programa aí, o líder preparado. E conversamos bastante. E chegamos até o ponto de que a melhor terminologia para aqueles que vão participar deste programa, que vão conhecer mais da palavra de Deus, é o servo preparado. Alguém que vai colocar sempre aquilo que aprendeu a serviço do reino de Deus, a serviço do povo de Deus, a serviço da comunidade de Deus. Talvez Deus vai te preparar aqui, e aí você vai ser transferido, e aquilo que você aprendeu aqui, você vai ser usado em outro lugar. O pastor Mendes nos desafiou, olha, esse programa, a gente pode também servir outras comunidades de cristãos. Obviamente, quando você convidar alguém de outra igreja, nós vamos pedir que o pastor tenha ciência e autorize a vinda, porque nós não queremos pescar no aquário de ninguém. Nós não queremos atrair para a nossa igreja, mas nós queremos dar conhecimento bíblico, transformador, que edifique outras pessoas aqui na nossa cidade, na nossa região, quem sabe no nosso planeta inteiro. Esse é o nosso objetivo. Por isso, meus queridos, a transformação, ela atinge o seu intelecto, a sua vontade e a sua emoção. Atinge a sua mente, o seu caráter e a sua paixão. Como Esdras, que realmente ele desejou ardentemente, a ponto de elastiçar, não dá, né? Ou elastecer o seu coração, para que ali pudesse caber uma paixão incrível pela palavra, pelo aprendizado, pelo desejo da obediência e também pelo desejo de compartilhar essa palavra de Deus. E nós pedimos que vocês orem por nós. Temos vários professores que se dispuseram, vamos ter os alunos da nossa escola, os pastores também envolvidos nesse projeto, para a glória de Deus. Baixe sua cabeça. E avalie como sua vida está sendo transformada. Ou ela estagnou. Peça a Deus que na linguagem do Novo Testamento reavive. Na linguagem do Antigo Testamento, que faça erguer o seu coração de novo no desejo de ser transformado por essa palavra. Querido Deus, muito obrigado pelas vidas envolvidas nesse projeto,
pessoas que participaram na elaboração dele, colocando o seu melhor para que pudesse ser oferecido à nossa igreja. E eu te agradeço por cada um deles que participaram do planejamento. Obrigado pela oportunidade que a igreja nos dá também de servi-los nessa área. Também, ó Deus, te peço por cada pessoa que está aqui hoje pela manhã, que o Senhor coloque no coração de cada uma delas o desejo de conhecer, obedecer e compartilhar a palavra do Senhor. Assim oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.